Lady Dragon e Ladybug tirando uma selfie, estilo mangá. Hoje é nossa aula e você está super convidado para fazer esse desenho. Em arte certa, em arte certa, em arte certa. Oi, meu nome é Cássia Tavares, você está aqui no nosso canal Arte Certa, porque aqui a Arte é Certa, todos os dias a gente tem aula de alguma coisa sobre arte. E hoje é o nosso dia de estilo mangá. Então eu vou ensinar para vocês como transformar o desenho da Ladybug, que é um estilo realista, em um estilo mangá. E aqui eu estou ensinando a fazer uma estrutura que você pode fazer o seu personagem favorito fazendo qualquer coisa que você imaginar. Eu fiz um círculo, fiz a estrutura corporal como se fosse dois triângulos. Um triângulo virado para baixo para simbolizar a parte do tórax e o outro, ó, você vê que os dois se unem no meio formando a cinturinha. Agora eu fiz aqui o bracinho, ó. E agora, gente, eu vou fazer aqui uma linha no meio para simbolizar a linha bem central da onde vai pôr o nariz, onde vai pôr os olhos, ó. Vou fazer o nariz estilo L, bem no estilo mangá mesmo. Fazer a boquinha aqui, ela é bem simplesinha, ó. Como dois parênteses com um pedacinho. Agora faço aqui um tracinho na parte de baixo, um parênteses pro lado de cima. E aí a gente vai fazer aqui o formato do rosto, ó. Aí eu entro dentro dessa linha de orientação que eu fiz aqui a sobrancelha. E a gente vai fazer o cabelo por fora desse círculo que a gente fez simbolizando a cabeça. Fazer a orelha na direção dos olhos. Aqui no nosso canal tem aula básica a gente ensinando a fazer estrutura somente de rosto. Você pode assistir e também tem outras aulas ensinando a fazer esboço, onde eu faço um esboço bem simples como esse que eu estou fazendo agora. Agora aqui, ó, dentro dessas linhas de orientação do corpo, eu vou fazendo a silhueta aqui da cinturinha da Ladybug. Vou fazendo aqui mais ou menos o formato do corpo, ó. Quando é um corpo que é magrinho, então você deixa magrinho. Se a pessoa for mais quadradinha ou mais gordinha, aí você aumenta mais esses triângulos ou até faz outra forma geométrica para simbolizar. Aqui a mãozinha dela fazendo um 2 aqui para tirar a foto. E essa mão aqui, o braço subindo. E aí eu percebo o seguinte, que eu fiz o braço muito curto. Então, também você vai observando, né? Aí eu vou apagar aqui que eu não gostei. Negócio que a gente tem que fazer e seguir no nosso coração, entendeu? Eu acho que o corpo ficou um pouco menor dessa parte, então eu vou usar a borracha e vou apagar aqui, ó. Então vou aumentar um pouquinho mais o braço. Aumentei o braço, fiz a mãozinha dela segurando o celular. Agora eu vou começar a fazer aqui a estrutura da Lady Dragon, que eu vou fazer ela aqui atrás. Ela tirando a selfie com a Ladybug. O narizinho bem no estilo, um olho fechado. E aqui eu vou fazer como se fosse um número 3 aqui, para simbolizar que ela tá fazendo aquele biquinho. Quando é um estilo mangá, então ele não tem uma boca bem marcada, com a cor da boca, entendeu? Ela é uma boca bem simples, a face é bem simples. Então, o corpo também sempre segue um estilo bem básico, bem simples. Então, para quem está começando a desenhar, estilo mangá é um estilo bem legal para começar. Também para entender um pouco de luz e sombra é bem bacana também. E se você está aqui e não está inscrito, ó, inscreva-se. A gente tem aula todos os dias aqui no canal Arte Certa. Todas as aulas dessa semana são voltadas para o tema dos Miraculos de Ladybug. Mas aqui a gente tem outros personagens, tem outras aulas bem legais, bem bacanas. Também temos artesanato. Então, você é convidado aí a ver outras aulas, a conhecer outras coisas. E também aqui no nosso canal, o intuito é ensinar de uma forma bem simples e fácil para você conseguir fazer o desenho que você quiser e pintar com material de fácil acesso. Todo material que eu tento usar aqui nas nossas aulas são de fácil acesso. É fácil de você encontrar em qualquer lugar. Agora eu tô fazendo a máscara. Você pode dar uma olhada também se você tá sentindo assim um pouco de dificuldade da explicação. Você pode assistir que temos aulas específicas para ensinar a fazer o rosto. Então, se você acompanhar o nosso canal, você vai conseguir fazer qualquer desenho, porque tem aulas específicas. Aqui, ó, fazendo o formato do rosto. Vou observando aqui no meu celular um desenho da Lady Dragon para ver o uniforme, para ver como é o cabelo.
E aqui eu tô fazendo o cabelo dela, fiz a máscara. E a gente vai colocando todas as características do personagem. Mas aqui, ó, você pode fazer qualquer personagem. Eu quisesse fazer a Sakura, quisesse fazer um outro personagem feminino, vamos supor, eu quisesse desenhar a Barbie aqui junto com a Marinette, você poderia. É só você colocar as características. Ou até mesmo você mesmo. Ó, aqui eu tô usando um contorno por dentro para copiar mais ou menos como é o uniforme da Lady Dragon. Aí tem umas linhas. Depois que a gente fizer toda a estrutura, que a gente tiver certeza de como ficou o corpinho, aí eu vou fazer um contorno todo com caneta preta. Ela é aquela caneta de marcar CD, mas aí você pode usar canetinha. Se não tiver canetinha, pode ser caneta preta Bic, aquela que você tiver aí à disposição. Vou contornar todo, ó, contornei, tirei todo o grafite com a borracha e agora eu vou fazer a pintura. A pintura aqui eu vou usar um tom de marrom mais claro. A diferença de uma pintura do estilo da Marinette, que é um estilo puxando para o virtual. Então é uma luz e sombra estilo realista. Então tem um degradê. A diferença que existe no estilo mangá é porque ela é marcada, ela é dividida. Então, ó, você vai perceber que eu vou fazer camadas até ela ficar um pouquinho mais escura e vou deixar bem marcadinha uma sombra, como se fosse um desenho dentro de outro desenho. Aqui no nosso canal tem uma aula que eu explico bem direitinho sobre isso, um desenho dentro do outro desenho, para falar sobre a luz e sombra, nesse vídeo aí da viagem de Chihiro. Tanto que lá eu fiz esse desenho usando a foto de um inscrito. Agora você vai fazendo camadas, eu tô usando um tom de bege, aquele salmão meio rosado que vem no lápis de cor, para fazer a parte da pele. Aí eu tô pintando por cima desse tom de marrom mais claro que eu passei. Então, aí você vai nos seus lápis de cor, ver a cor da pele que mais lembra o lápis de cor que você tem. E aí você passa aqui. O lápis de cor que eu tô usando é Faber-Castell, daquele mais baratinho, sabe? Aquele que você vai em qualquer papelaria e você acha. Eu gosto do lápis Faber-Castell porque eu acho que a cor dele é mais forte. Às vezes a gente ganha uns lápis ou aquele mais baratinho. Eu acho que a cor é bem mais suave, né? Mesmo que você faça várias camadas. Tanto é que aqui no canal eu fiz um vídeo, até uma live, a primeira live aqui fazendo paisagem usando um lápis que chama Leo Leo. E é esse vídeo aqui. Aí eu fiz com esse lápis para mostrar que a gente consegue fazer o desenho e pintar com o lápis que a gente tem, entendeu? O intuito aqui do canal é mostrar que você pode fazer arte com o material que você tem. Tanto é que eu estou fazendo aqui no meu caderno de desenho, então para mostrar para você que você não precisa ter o papel gramatura não sei o que lá, papel canson, porque assim, às vezes você não faz porque você fala, eu não tenho papel certo, aí eu não vou dar conta de fazer o desenho e não vai ficar tão bonito. Aqui, gente, eu fiz mais ou menos aonde eu acho que é a sombra, então usei o tom de vermelho mais escuro para preencher aonde será a sombra. Então fiz uma divisão perto da cintura, perto das coxas, embaixo do braço, perto da mão. E aqui eu tô aplicando o vermelho mais claro. Então o vermelho mais escuro ele vai se destacar fazendo a sombra. Então você pode observar, sempre a sombra vai sempre estar voltada todas para um lado, que aí você vai imaginar de onde está vindo a luz. Aqui eu quis como se a luz viesse do celular. Então, toda a sombra vai estar voltada contra, né? Contra essa luz. E você vai fazer a sombra também todas viradas para baixo. E aí eu vou fazer mais marcada, porque o estilo mangá, a sombra ela é marcada, ela é separada. E aí eu vou preenchendo e pintando, fazendo camadas, entendeu? Aqui eu tô passando novamente o vermelho mais escuro. Quando você faz camadas, quero dizer assim, não fazer força no lápis. Sabe quando você faz força para o lápis não ficar marcado? Então, não precisa fazer isso, você vai fazer camadas. Então, você pinta, e depois você pinta mais uma vez. Você achou que ficou fraco, pinta mais outra vez. E assim você vai fazendo o preenchimento do seu desenho. Uma outra coisa que você pode fazer também, se depois você fez as camadas, ainda se incomoda com o traçado do lápis de cor, você pode usar o lápis branco para passar por cima de tudo, que ele vai deixar mais equalizado as cores. Aqui eu estou fazendo mais outra camada de vermelho, porque eu achei que ainda ficou fraco, quero que fique bem vermelhinho, então estou fazendo de novo outra camada de vermelho. Outra coisa que é boa também para você que está pintando, é você usar o apontador, deixar a ponta do seu lápis bem feita, porque isso ajuda a saturar bem mais rápido
as fissuras do papel, entendeu? Agora, ó, já ficou um tom de vermelho que me agrada mais. E agora, como eu fiz já com a canetinha, aquele marcador de CD, eu fiz aqui puxando para o meio a cor preta. Agora eu vou passar por cima desse marcador preto, eu vou passar por cima dele puxando para cima, deixando o meio vazio para ser a luz do cabelo. Então eu vou pintando, diferente de umas técnicas que eu ensino aqui no realismo, que a gente vai fazendo puxando, aqui não, aqui eu tô pintando mesmo no movimento de vai e vem, porque o estilo mangá ele é mais marcado, entendeu? Então você vai fazer assim, mais concentrado, mais marcado, mais camadas para a cor ficar bem vibrante, bem forte. E aí eu vou fazer esse movimento, eu fiz da franja para o meio da cabeça e agora de cima da cabeça para o meio, deixando esse meio em branco para simbolizar a parte do brilho do cabelo da Marinette, da Ladybug. Agora eu já preenchi o cabelo, eu vou fazer a parte dos olhos. Eu vou usar o mesmo tom de azul mais escuro que eu fiz o cabelo. Vou passar aqui pro lado de cima e aqui do lado de baixo eu vou deixar o azul mais claro, mas eu vou deixar uma parte que vocês vão perceber que eu vou deixar em branco. O olho da Lady Dragon eu vou fazer parecido, só que vai ser em outro tom porque o olho dela é castanho claro. E aqui, ó, você vê que eu deixo um espaço vazado de branco. De branco assim, eu vou deixar sem pintar, né? Porque quando a gente quer a cor branca no papel, a gente deixa ele vazio sem pintar. Então, vai ficar com a cor do papel. Olha aí, tá vendo? Eu deixei um espaço na parte de baixo para ficar bem no estilo. O uniforme dela eu pintei do mesmo jeito. Usei um tom de laranja, um laranja e o amarelo para fazer a parte do meio. Aqui no cabelo eu vou fazer parecido um pouco com o uniforme dela, só que o uniforme dela é mais alaranjado no meio. Aqui no cabelo dela eu vou fazer, igual eu falei pra você, o estilo mangá ele é mais marcado, então vai ficar mais definido. Então eu tô passando o laranja aqui pra marcar alguns lugares que eu posso considerar como se fosse sombra. E o cabelo dela é amarelo, lá é tipo loiro, né? Então eu vou deixar usando o amarelo e o laranja para fazer no estilo mangá. Então eu vou fazer aqui algumas linhas no movimento, deixando algumas partes marcadas, porque é assim que funciona no estilo mangá. Você deixa uma sombra mais concentrada. E aí eu vou preenchendo aqui com amor, carinho e dedicação alguns lugares para simbolizar a sombra. Agora eu já tô passando o amarelo. Aí o amarelo você vai perceber que tem lugares que eu vou deixar sem passar e vou deixar como se fosse um brilho do cabelo. Em geral, eles fazem também um concentrado de cor branca no cabelo mangá. Às vezes não tem, às vezes é todo pintado por inteiro. Mas eu gosto de deixar esse brilhinho branco que eu acho que fica mais bonito, entendeu? Mas tem alguns personagens que tem esse estilo de deixar também um brilho branco, não somente duas cores. Geralmente são duas cores, uma escura e a cor que é. Aqui no caso seria o laranja e a cor amarela, para simbolizar a cor do cabelo. Agora eu olhei lá na internet aqui pra me ver a cor do celular da Marinette, que eu não me lembro. Eu ia pintar ele vermelho de bolinhas vermelhas, mas ele é cor de rosa, né? Porque a Marinette é toda delicadinha. E aí eu vou fazer ele aqui, a capinha dele cor de rosa, vou preencher. Eu pensei em deixar assim, mas olhando as capas do filme de Xangai, me inspirei e fiz um fundo aqui simbolizando o Miraculous que a gente já fez aqui no nosso canal. E ficou assim, olha só que lindo. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fiquem com Deus e até a próxima aula. E tchau! Em arte certa, em arte certa.